No ano de 1913, o Brasil assina o Tratado de Petrópolis, oficializando uma permuta de territórios entre o nosso país e a Bolívia. Foi nesse evento que nós oficialmente anexamos o território do Acre ao Brasil. Mas por quê? Bom, ao invés de uma corrida de ouro, uma Gold Rush, o que a gente teve aqui no Brasil em 1860 foi na verdade uma pequena corrida para as seringueiras da região, ali da região do Acre, que são árvores que servem para exploração do látex. E houve essa corrida justamente por causa da alta do preço da borracha devido a um novo processo, a vulcanização. A estimativa que temos é que poucos anos depois, em 1880, já haviam cerca de 60 mil brasileiros na região, vindos das mais diversas regiões do país. E com essa região se desenvolvendo, ficando cada vez mais populosa, surgem então interesses políticos da região. Em janeiro de 1889, a Bolívia instala então uma alfândega na região. Lembrando, a região era da Bolívia, mas ela estava sendo ocupada por brasileiros que logicamente não gostaram nada disso. Começa então a primeira República do Acre. Liderada por um advogado, o Dr. José de Carvalho, os bolivianos então foram expulsos da região. Como ganhar território novo era do interesse do estado vizinho, Amazonas, o então governador envia o antigo cônsul boliviano para o Puerto Alonso, depois renomeado de Porto Acre, para proclamar a República do Acre no dia 14 de julho de 1899. Os bolivianos, obviamente, não gostaram nada disso e enviaram 500 homens. Os brasileiros, no caso a força oficial do Brasil, também não gostou nada disso. E no dia 15 de março de 1900, esses brasileiros prenderam o cônsul proclamador da República e dissolveram a República do Acre. O Brasil, afinal, havia concordado com os tratados que separavam os territórios aqui na América do Sul. Só que não acaba aí. A gente entra agora, então, na segunda República do Acre. Agora liderados pelo jornalista Orlando Correa Lopes, uma equipe de 200 homens e 1 metralhadora e 1 canhão, sim, 200 homens e 1 metralhadora e 1 canhão, isso aí. Esse grupo extremamente bem armado, com meia metralhadora para cada 100 homens, atacou o Porto Acre, que tinha voltado a se chamar Puerto Alonso. Surpreendentemente, a República do Acre II acabou perdendo a batalha e o canhão e a metralhadora também. Só que uma coisa interessante que surgiu nessa segunda tentativa de proclamação da República Acreana foi o surgimento de um documento provando uma parceria entre a Bolívia e os Estados Unidos, fato que até então havia sido veementemente negado. Mais especificamente, no dia 11 de junho de 1901, a Bolívia assinou um contrato arrendando o Acre para o belamente chamado de Bolivian Syndicate. Bolivian Syndicate nada mais era do que um conjunto de investidores que incluía desde parentes do então presidente dos Estados Unidos até o próprio rei da Bélgica. Nesse contrato constava essencialmente que o território seria do Bolivian Syndicate ali por um período de 30 anos, com eles tendo inclusive o poder para colocar soldados e explorar o que eles quisessem nesse território. Só que quando isso veio a público, não apenas o Brasil, mas também o Peru, que também estava de olho ali na região do Acre, desaprovaram isso publicamente, fazendo o Brasil inclusive limitar o comércio com a região através da interdição do rio Amazonas. Mas, é claro, a gente ainda tem também a terceira República do Acre, liderada agora por um gaúcho chamado José Plácido de Castro, que foi pro Acre com a visão de demarcar latifúndios, e o Castro dessa vez conseguiu apoio um pouco mais generalizado da população, conseguiu o apoio inicial de 2.000 seringueiros ali da região. E não só isso, mas com apenas 33 homens ele invadiu a cidade de Chapuri, prendeu os militares bolivianos e tomou posse do local. Só que pouco mais de um mês depois a cidade ela foi retomada pelos bolivianos. O lado brasileiro, que estava mal armado, mal municiado e sofrendo com doenças, foi novamente derrotado. Mas Plácido de Castro não se sentia derrotado. Ele, sem desistir, ele recrutou mais 1.000 homens e eles voltaram a lutar, dessa vez obtendo uma série de resultados positivos. Eles conseguiram com sucesso ocupar várias cidades na região e, restando apenas Puerto Alonso, os bolivianos então se renderam. 3 dias depois foi finalmente proclamada a terceira República do Acre. Com isso, cerca de 2 meses depois, o Brasil e a Bolívia assinaram um acordo preliminar para apenas no final do ano, no dia 17 de novembro de 1913, eles finalmente assinarem o Tratado de Petrópolis, que oficializa o Acre como território brasileiro, como eu te falei no início desse vídeo.
Mas por que esses territórios são tão importantes para um país? Bom, quando a gente fala sobre lutas de território, sempre vale a gente entender qual que é a motivação real. Não que o território por si só não seja importante, mas melhor do que a terra é o que a gente pode fazer com ela. E no caso do Acre, na época, foi um importante ponto de passagem para os seringueiros da região. Inclusive, o Acre se pagou em cerca de 30 anos. Todo o montante de dinheiro referido no tratado foi recuperado ao longo do tempo com impostos e tributos que a região conseguiu gerar. E só para não deixar passar, eu quero aproveitar aqui para te contar um caso que eu descobri nas minhas pesquisas para esse vídeo aqui. Além de Fernando de Noronha, nós também temos uma ilha no absoluto meio do nada, chamada Ilha da Trindade. Olha que bonito que é, olha que bonito, olha que bonito. E é muito no meio do nada. Longe de tudo e de todos e de acesso exclusivo da Marinha e de alguns pesquisadores, a ilha hoje mantém o POIT, o Posto Oceanográfico da Ilha de Trindade, com 6 tarefas principais, que são essas tarefas que você está vendo aí na sua tela agora. E tem uma história bem engraçada dessa ilha. Ela entrou para o Império Português ali por volta dos anos 1700, porém ela era, e ainda é, uma ilha no meio do nada. Com isso, os ingleses resolveram invadir a ilha, no ano de 1895, alegando que era no meio do nada e que o Brasil nem usava ela havia séculos. O Brasil e os brasileiros, que foram descobrir isso só mais ou menos 6 meses depois da invasão, não ficaram nada felizes com essa situação. A Gazeta da Tarde, inclusive, um antigo jornal, chamou a atenção das manifestações feitas pela mocidade acadêmica ao redor do país. Curiosamente, os cariocas chegaram até a tirar o título, que eu imagino que seja a fachada no local, de um café que havia na cidade chamado Café Londres. Inclusive, se por acaso algum dia te perguntarem se houve alguma batalha da Primeira Guerra Mundial no Brasil, você pode dizer, inclusive, que sim. Bom, agora sim você sabe por que o Acre existe. Se quiser, você pode se inscrever aqui no meu canal, deixar um like aqui no vídeo e também te inscrever na minha newsletter, que vai ter um link aqui na descrição e no comentário fixado. Meu nome é José e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Até mais!